você conhece os direitos que você, como consumidor, tem e que pode facilitar e muito a sua vida no dia a dia? Quem vai responder às nossas dúvidas sobre esse assunto é o vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Aparecida de Goiânia, o advogado Willer Fleury. Bom dia, Willer. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, muito bom falar sobre esse assunto, afinal todos nós somos consumidores, né? Lembrando que a Marina está lá na casa dela, vai participar também da nossa entrevista. Eu queria que você começasse explicando o seguinte: todo estabelecimento deve ter disponível para o cliente, para o consumidor, um exemplar ali do Código de Defesa do Consumidor. Como que funciona a regulamentação nesse caso? Ele deve estar disponível ou isso não é uma obrigação? Wilker, a disposição do Código de Defesa do Consumidor, que é aquele livrinho que a gente vê muito nos estabelecimentos, ele é obrigatório, é uma obrigação que vem da própria lei para que todos os estabelecimentos coloquem à disposição de uma forma visível para que o consumidor, caso necessite, tenha acesso ao Código de Defesa do Consumidor. Geralmente, a gente observa muito que fica o livro, um pequeno livrinho, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, nos caixas dos estabelecimentos, nos balcões, ele tem que ficar de forma visível. Legal, Willer. Bom dia para você. Eu queria que você explicasse para a gente se tem algum caso em que o consumidor pode pedir, né, o dinheiro de volta. Ele comprou algo ali, não conseguiu trocar, enfim. Em que situação que o consumidor tem direito a ter o dinheiro dele de volta? O consumidor, ele pode ter o dinheiro dele restituído no caso dele adquirir algum produto ou serviço e esse produto ou serviço for defeituoso. Por exemplo, a troca de um produto que não esteja com defeito, o lojista, a empresa, não está obrigado a fazê-lo. Mas a gente sabe que pelas práticas comerciais, algumas lojas permitem a devolução pela troca de outro produto. Agora, na hipótese de trocar o produto e pedir a devolução do dinheiro, isso pode acontecer no caso de um defeito ou vício no produto adquirido pelo consumidor. E agora outra dúvida, se a pessoa se arrepender da compra, ela tem direito de desfazer o negócio? Tem um prazo para isso ou não? Sim, existe um prazo de arrependimento de 7 dias. São 7 dias corridos, porém, esse prazo de devolução dos 7 dias, ele só é válido para os consumidores que adquirem produtos ou serviços fora do estabelecimento, à distância, ou seja, por telefone ou pela internet, é um exemplo. Então, o consumidor que adquire um produto, faz uma compra pela internet, por exemplo, ele tem, no momento que ele receber, passa a se contar 7 dias. E independente se o produto está ou não com um defeito, o consumidor ele tem o direito de se arrepender e devolver o produto. Se a compra veio pelo correio ou por transportadora, os custos dessa devolução devem ser arcados também pela empresa. Ou seja, não precisa de uma motivação específica para justificar a devolução do produto. Basta que o consumidor se arrependa e desde que adquira de forma não presencial, como é muito comum adquirir pela internet. Tá certo, mas então esses 7 dias, esse tempo corrido, ele começa a valer a partir do momento que o produto chega na casa do cliente ou que ele faz a compra? Exato. A partir do momento que o produto chega para o cliente. A partir do dia que você recebeu o produto, passa a ser contado o prazo de 7 dias. Ok, Willer, em relação à nota fiscal, né? A nota fiscal a gente sabe que é um documento importante, muitas vezes aí, né, para trocar um produto, ou então para um produto com defeito, enfim, para você reivindicar algum direito. Se a pessoa perde essa nota fiscal, o estabelecimento é obrigado a fornecer uma segunda via? Isso também está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor? Sim, o estabelecimento ele deve fornecer uma via da nota fiscal para o consumidor. Na hipótese de alguma perda desse documento por parte do cliente, o estabelecimento deve fornecer uma segunda via
para o solicitante, que no caso é a pessoa que comprou, o próprio consumidor. Tá certo. E no caso das pessoas que precisam ali fazer um empréstimo, por exemplo, e a instituição solicita que aquela pessoa compre um seguro, né? Compre algum produto ali junto. Isso é obrigatório ou o consumidor tem o direito de falar que não quer? Realmente, Wilker, é muito comum, principalmente por parte das instituições bancárias, além de vender um empréstimo, eles condicionam a aquisição de um seguro de proteção financeira ou de um título de capitalização, porém, a condição de vender um empréstimo sob justificativa que você tem que também levar um título de capitalização, um seguro de proteção financeira, é vedado esse tipo de prática por parte das instituições. Então, o consumidor ele tem que ter ciência que a partir do momento que ele está adquirindo um empréstimo, ele tem que observar, dentre vários fatores, observar se ele não está levando outros produtos embutidos, né, de certa forma, nesse empréstimo. E é muito comum acontecer, como é o seguro de proteção financeira, é o caso do título de capitalização. Uma observação importante é que nos casos de financiamentos de imóveis, aí é um exemplo que a própria lei, se o imóvel for financiado pelo sistema financeiro da habitação, que é uma situação que existe uma lei própria para isso, aí nesse caso sim, por força de lei, deve ser contratado um seguro para proteger, no caso se venha a acontecer alguma coisa com a pessoa que está financiando aquele imóvel, no caso de morte ou acidente, onde ela venha a perder a sua renda, aí sim há uma existência obrigatória desse seguro. Mas aí eu destaco, no caso da aquisição de imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação. Para os demais produtos, que né, é o caso dos empréstimos de dinheiro, tão somente do dinheiro, ou empréstimo para financiamento de veículos, nesse caso, a instituição financeira não pode condicionar a aquisição de outros produtos, sob pena do consumidor poder acionar o PROCON e nada melhor do que antes de acionar o PROCON ou o judiciário é você mostrar que você sabe o seu direito e firmar isso com a instituição financeira para você conseguir o que você precisa ali no momento. Certo, Willer. E na seguinte situação, uma farmácia, supermercado, enfim, qualquer tipo de estabelecimento, se tiver a mesma mercadoria, com dois valores diferentes, que valor que vai permanecer aí? É sempre o menor valor? E acontece muito também da gente ver o valor ali na prateleira, né? Um valor chega no caixa, é um valor maior. O que fazer nessa hora? Acontece muito. Porém, deve prevalecer sempre o valor da etiqueta. Claro que existem algumas exceções. Temos exemplos clássicos. Por exemplo, na venda de um carro. A empresa oferta um carro por 30 mil. E aí ele esquece, talvez por um erro de digitação, coloca o carro por 3 mil reais. Então, a gente compreende que a distância de valores é muito grande. Então, nesse caso, por uma questão da lógica de mercado, porque não é possível um veículo valer somente 3 mil reais, exemplo, um veículo 0 quilômetros que tem um valor de mercado de 30, porém, por um erro de digitação anunciado por 3 mil, nesse caso não se aplicaria esta regra. Porém, tirando essa, quando o valor ele for de grande diferença que salta aos nossos olhos, tirando esse exemplo, deve-se prevalecer o valor da etiqueta. Às vezes um outro exemplo, você comprou um produto ali na prateleira do supermercado ou da farmácia que estava anunciado por R$20 e quando passou ali no momento da leitora, estava 22, 23, 24. Nesse exemplo, deve-se prevalecer o valor da etiqueta. Tá explicado então. Agora eu quero saber o seguinte,
No caso dos danos causados por queda de energia, esses danos eles devem ser reparados pela concessionária de energia elétrica? E é o seguinte, muita gente não tem as notas fiscais, a gente acabou de falar da importância desse documento, mas em alguns casos a loja, por exemplo, não tem mais ou a loja às vezes nem existe. Como que o consumidor pode ser ressarcido nesses casos? Nesses casos, é bom o consumidor ter ciência que ele tem que seguir alguns passos importantes. A partir do momento que aconteceu a interrupção ou falha no fornecimento da energia elétrica, principalmente se a concessionária de energia não avisou um comunicado, não enviou um comunicado prévio para esses consumidores sobre a interrupção da energia, e aí, ocasionando a queima de algum aparelho, o consumidor deve, primeiramente, independente se tem nota fiscal ou não do aparelho, ele deve primeiro contatar a empresa de energia elétrica, explicar o que aconteceu, o ocorrido, anotar o horário, anotar os equipamentos e a partir desse momento a empresa deve fornecer um formulário para que o cliente preencha, para que ela abra um procedimento interno para depois ressarcir o prejuízo causado. Caso pode acontecer muito da concessionária não prestar esse atendimento ao consumidor, então é importante saber que nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que é uma agência que regula o mercado de energia elétrica aqui no Brasil. Nesse caso, além de regular, ela também fiscaliza as empresas de energia elétrica. Então, caso o consumidor não tenha esse atendimento por parte da empresa, ele pode sim fazer uma reclamação, abrir um chamado junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ô Wilder, em relação à seguinte situação, a pessoa vai ao cinema e ela quer levar um lanche comprado em outro lugar, ou seja, não quer aquela pipoca, aqueles produtos que estão vendidos lá dentro do estabelecimento. Ela pode entrar na sala de cinema com outro lanche ou não, isso pode ser proibido? Pode sim, é um direito do consumidor. E isso nos remete até ao exemplo do que o Wilker nos mencionou sobre o contrato de empréstimo que é vendido junto com outros produtos, seja título de capitalização ou seguro de proteção financeira. Nós estamos diante do mesmo exemplo que é a venda casada. A venda casada, ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, eu não posso condicionar a aquisição de um produto mediante a compra de outro. É o mesmo caso do cinema. Eu posso adquirir produtos, alimentos para consumir dentro do cinema sem que eles proíbam isso. Até a questão que foi interessante, quem nos fala sobre essa questão do cinema foi um caso que chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Então nós temos entendimento já do judiciário, no caso das cortes superiores, que abordaram esse assunto, né, através de um julgamento e firmaram nesse mesmo sentido, que não é permitido, que é permitido o consumidor adentrar a sala de cinema com produtos adquiridos de fora. Senão estaríamos entrando no caso da venda casada, que é proibida. Tá certo, Wilder. Agora é o seguinte, outro lugar que também desperta muita indignação nos consumidores, vamos ver se a gente pode dizer assim, são os aeroportos, né? A gente vê que o preço dos produtos lá, eles têm uma diferença muito grande, né, do preço que é vendido no comércio de forma geral. O consumidor, ele tem que se sujeitar a aquele valor, ou seja, o comerciante, ele pode cobrar o valor que ele quiser no produto, ou não? Tem alguma lei, tem alguma coisa que pode ajudar ali nessa questão, nesses lugares? Interessante essa observação, Wilker, mas é uma questão de mercado, né? O lojista ali, a empresa que está dentro do aeroporto, ele pode cobrar o valor dele, sabendo ali que é difícil a gente se locomover para a parte externa do aeroporto para adquirir um produto, um alimento. Então, não existe uma lei que proíba ou que regulamente sobre o valor dos produtos oferecidos dentro dos aeroportos. Geralmente os valores ali são um pouco mais salgados, mas não tem nada que proíba o lojista exercer esse valor.
Complicado, né? E agora, quando a pessoa vai sair de férias, é possível ela solicitar uma suspensão de serviços como internet, TV a cabo, por aquele período que ela vai ficar sem utilizar, ou seja, 10 dias, por exemplo, 15 dias em viagem? Sim, serviço de internet, e tanto internet, TV a cabo, o consumidor ele tem direito de, até uma vez por ano, pedir a suspensão do serviço por um prazo de até 120 dias. Então, esse exemplo serve muito para aquelas pessoas que vão viajar e vão ficar ali, que seja 30 dias fora, e esse prazo, aonde ficará suspenso, não pode haver cobrança, bem como, né, não pode haver cobrança também por esse requerimento de suspensão do serviço pelo período de até 120 dias. Certo. Agora uma outra informação. Claro, todas as informações que a gente trouxe aqui são muito importantes, mas uma informação que eu acho que pouca gente que está em casa sabe é a respeito da abertura ali da conta bancária. Queria que você explicasse melhor para a gente se é verdade ou não que todas as pessoas têm direito a uma conta bancária sem tarifa. Exatamente. Todas as pessoas têm direito a uma conta bancária sem tarifa. No que se refere ao exemplo da poupança, o consumidor, gratuitamente, ele tem direito a 2 saques, 2 transferências para contas de mesma titularidade e também até 2 extratos retirados no terminal eletrônico, que é os caixas eletrônicos que ficam nos bancos e caixas 24 horas. Quanto à movimentação, a consultas pela internet, essa consulta ela é ilimitada. E quanto a dúvidas que o consumidor tiver na parte financeira, de bancos, ele pode consultar também o Banco Central. O Banco Central ele regula e também fiscaliza a atividade dos bancos. Inclusive, é uma informação interessante que todos podem obter através do próprio site do Banco Central. Ele pode conferir essas informações, até nesse exemplo da conta poupança que eu mencionei, onde você tem gratuitamente 2 extratos, 2 transferências e 2 saques gratuitos por mês. Certo. No caso da conta corrente, existe também essa previsão aí ou não? É só no caso da poupança que as pessoas têm esse direito a uma conta sem tarifa? Existe também. No caso da conta corrente, além desses serviços gratuitos de saque, transferência e extratos, o consumidor também terá outros serviços gratuitos, porém eles têm um limite. Exemplo, no caso de cheque, o consumidor ele tem direito até 10 folhas de cheque por mês gratuitamente. Tá certo, quero agradecer a sua participação, Willer Fleury. Acho que a gente conseguiu resumir bem aqui, né, algumas das principais questões que cercam a cabeça dos consumidores, né? Muita gente tem dúvidas sobre os próprios direitos e acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Obrigado pelo seu tempo, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Um abraço a todos.